A Priscila Asbeck, não é, Elisa? Estava conversando com a gente antes dessa rápida parada para o registro do desembarque do presidente Bolsonaro lá na Itália sobre a explosão. Acho que não é exagero, né, Priscila? Falar em explosão no valor das emendas parlamentares nos últimos anos, tem crescido bastante nos últimos anos. E nós vamos aprofundar esse assunto, vamos conversar com a professora de Finanças Públicas da Fundação Getúlio Vargas, Élida Graziani, que também é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Professora, bom dia, bem-vinda aqui à programação da CNN. Bom dia, um prazer imenso. Eu queria começar a nossa conversa. A gente já mostrou aqui, acho que a senhora estava acompanhando, né, esse gráfico que a Priscila trouxe dessa explosão no valor das emendas parlamentares, especialmente a partir ali de 2020, né? E nós estamos num momento importante para a nossa economia de rediscussão do nosso arcabouço fiscal, né? Com a mudança na forma de cálculo do teto fiscal e com a aprovação da PEC dos precatórios para liberar espaço para pagamento do Auxílio Brasil, mas também para continuar pagando esses números volumosos de emendas parlamentares, que por si não são um mal, não é, professora? Muito pelo contrário, tem coisa que só um deputado, um vereador sabe que a comunidade dele ali precisa, né? Uma ponte, uma creche, o asfaltamento de uma rua. Então, do ponto de vista da natureza da emenda parlamentar, sem problema. Agora, a gente precisava chegar a esse ponto, professora, de mudar a forma de cálculo do teto para acomodar essas emendas parlamentares todas? Interessante a pergunta, Colombo, no sentido de que existe uma tensão entre executivo e legislativo no debate do orçamento. O ministro Aires Brito, ainda quando o Supremo pela primeira vez analisava a constitucionalidade de lei orçamentária, ministro que já se aposentou há alguns anos, mas ele dissera naquela ocasião que abaixo da Constituição a lei mais importante é a lei de orçamento. E veja, quem elabora a lei de orçamento, o projeto de lei é o executivo, mas quem aprova, quem reflete se vai passar exatamente de uma forma ou de outra é o legislativo. Então, os poderes políticos, executivo e legislativo, têm uma tensão muito grande na aprovação do orçamento. E havia, até a emenda 86 de 2015, uma forma de barganha muito forte a favor do executivo, né? O fato de as emendas parlamentares não serem impositivas até a emenda 86 fazia com que esses parlamentares literalmente ficassem, de uma certa forma, subjugados em relação ao executivo. O nosso presidencialismo de coalizão tendia, na verdade, a um presidencialismo de captura, né? Então, quando veio a emenda 86, foi uma reação, eu digo, inclusive, um movimento pendular, em que o legislativo esgarça um pouco esse processo em seu favor. Tornar o orçamento impositivo, no sentido de o executivo ser obrigado a cumprir primordialmente as emendas parlamentares, foi uma forma de os próprios deputados e senadores reagirem ao que vinha acontecendo até então. O problema dessa metodologia, depois vieram mais outras 3 emendas constitucionais, né? Além da emenda 86 de 2015, vieram as emendas 100, 102 e 105, essas últimas 3 de 2019. Essas 4 emendas ao todo, elas não primaram, elas não se colocaram como um esforço de aprimoramento do planejamento das políticas públicas. Ao invés de se tornar realmente o espaço de construção democrática do orçamento, em que os parlamentares contribuem para aprimorar o diagnóstico dos nossos problemas sociais, né, começou, assim, na verdade, a se comportar como feudo dos parlamentares, como espaços privados de alocação de recursos, inclusive direcionando por CNPJ, às vezes não tendo clareza da real demanda, da real necessidade, deixando inclusive o risco de retorno de um modelo que nós denunciamos, o país denunciou, melhor dizendo, na CPMI do orçamento de 1994, cujo relatório final foi entregue em 1994, a famosa CPI dos anões do orçamento. Então, embora seja democrático e necessário que o Congresso participe, essa participação das emendas parlamentares
precisa ser aprimorada. E o aprimoramento das emendas necessariamente passa pela sua aderência, a sua vinculação, tanto quanto possível, ao planejamento setorial das políticas públicas. Na área da saúde, por exemplo, a gente precisa fortalecer as pactuações que são celebradas na Comissão Intergestores Tripartite, em que os secretários municipais, estaduais, o próprio Ministério da Saúde reconhece o que precisa ser feito primeiro. Não tem dinheiro para tudo ao mesmo tempo agora. Tem que ordenar prioridades. As emendas parlamentares, ao não terem essa preocupação com planejamento, efetivamente são uma espécie de pujante arma de alocação discricionária de cada parlamentar apenas para impactar o seu curto prazo eleitoral. Professora, eu gostaria de aproveitar até a pergunta que o Rafael Colombo fez, fazendo relação em a natureza desse valor, não é? O que é disponibilizado para cada parlamentar, que é absolutamente importante para que ele colabore com a sua comunidade, né? E faça ali reparos, sejam eles em pontes, viadutos ou em creches. Então, eu queria chamar a arte que a gente acabou de expor com os números trazidos pela nossa analista de economia, a Priscila Yazbek, porque ela mostra essa alta quando a gente fala na liberação de dinheiro para as emendas parlamentares. E para você que está acompanhando a gente ao vivo, se porventura não tenha visto a arte anterior, por favor, não tenha visto anteriormente que a gente trouxe esses dados, para agora ficar um pouquinho mais explícito e a gente poder ouvir a professora. A gente está vendo, então, um aumento na liberação dessa verba de emenda parlamentar em mais de 270%. Do ponto de vista, professora, do brasileiro e até do eleitor que elegeu esses parlamentares, qual aspecto o eleitor tem de ficar com um pezinho atrás? Ou seja, tem de olhar de maneira crítica para lá, é muito dinheiro que está sendo liberado, ou a gente está falando de um caminho absolutamente normal e compreensível? É um valor que tem de ser, sim, liberado desse jeitinho que a gente está mostrando na tela. Elisa, preocupante, e aí a tabela, né, mostra bem aí a trajetória recente. Preocupante é a tendência de criar mecanismos de repasse desses recursos de forma ainda mais opaca. Em si, as emendas individuais e de bancada impositivas, elas não são problemáticas. Mas as transferências especiais criadas da emenda 105 e as emendas de relator trazidas agora de um patamar que era apenas de correção de erros. As emendas de relator marcadas pelo RP9, que é resultado primário 9, indicador de resultado primário 9, elas eram apenas para correção de erros técnicos, apenas ajustes metodológicos. Mas ganharam uma proporção, assim como as transferências especiais, que literalmente se comporta como um trato balcanizado de recursos públicos, sem rastreabilidade para os órgãos de controle, sem inclusive capacidade de a sociedade entender o que se ordenou como prioridade a cada momento. Então, assim, as emendas parlamentares, embora sejam o locus adequado de o Congresso contribuir para aprimorar o orçamento, infelizmente, nessa trajetória recente, sobretudo das transferências especiais e do agigantamento e o uso inadequado das emendas de relator, elas tendem, na verdade, a algo que eu tenho chamado de feudalismo fiscal. Esse comportamento paroquial, fisiológico, de muito difícil fiscalização e que pode, como eu disse, repetir o fenômeno que tivemos na década de 90 dos anões do orçamento. Naquela ocasião, não sei se vocês se lembram, houve parlamentar ganhando mais de 100 vezes na loteria como justificativa, uma justificativa falaciosa para a expansão do seu patrimônio. E aí, quando a CPMI, na época, né, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito lá do Orçamento, foi buscar rastrear isso, eram recursos que vinham dessa manobra inadequada de emendas de relator, muito análogo ao que acontece agora. Professora, a Priscila Yazbek, que trouxe esse assunto aqui para o Novo Dia, que trouxe para a gente esse estudo com exclusividade, quer fazer uma pergunta para a senhora também. Priscila. Obrigada. Professora, obrigada pela entrevista. Queria trazer para a nossa discussão o momento atual. Então, a gente está discutindo aí uma PEC dos precatórios, o governo, que deve abrir um espaço que pode passar de 90 bilhões dentro do teto de gastos, com economistas, inclusive, classificando isso como o fim do teto de gastos, o fim das nossas regras fiscais, como a gente conhece hoje. E um dos motivos, o custo do Auxílio Brasil, de ampliação do Auxílio Brasil, que ficaria fora do teto, seria de cerca
cerca de 34 bilhões. Então, esse espaço, ele tem uma margem ali de cerca de 50 bilhões de reais, que muitos especialistas estão dizendo que é justamente para que o governo coloque as emendas parlamentares e, pior que isso, as emendas de relator, que não se sabe exatamente para onde é direcionada essa verba. Queria que a senhora explicasse para a gente como que o fato de que existe essa captura do orçamento, né, como vocês definem, como que isso prejudica a vida do brasileiro comum no momento atual em que o país tenta uma retomada pós-pandemia? Priscila, é interessante a pergunta exatamente porque o teto, uma das justificativas para a instituição dele era exatamente explicitar os conflitos distributivos. Era a sociedade ter clareza exatamente daquilo que eu falava há pouco, que é a ordenação legítima de prioridades. Só que nesses 5 anos, o teto completa 5 anos agora em dezembro de vigência, nesses 5 anos do teto a gente abriu muito mais espaço para emendas parlamentares, sem esse crivo do planejamento setorial das políticas públicas, de um diagnóstico adequado de onde elas deveriam ser aportadas. Então, quando a gente percebe que o teto, a despeito de conseguir evidenciar os conflitos, não conseguiu conter essas capturas, a gente vê a iniquidade fiscal. Veja, não é só em relação ao próprio auxílio emergencial, ou Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, o nome que se der. O censo tem decisão do Supremo Tribunal Federal mandando alocar recursos suficientes, né, no orçamento de 2022. E o projeto de lei do orçamento foi enviado com um déficit, né, de previsão de cobertura para ele ser custeado segundo a demanda do IBGE de 300 milhões de reais. Recentemente, o próprio IBGE cancelou a contratação de recenseadores. E sem dados, sem esse levantamento de estatística, não se faz política pública de qualidade. Não tem gasto público de qualidade. Só estou dando um outro exemplo para perceber que essa opacidade estatística prejudica todas as políticas públicas. A gente vive numa penumbra fiscal. E essa penumbra favorece, obviamente, esse jogo de barganhas e, eventualmente, até de desvio de recursos públicos. Muito bem, nós conversamos com a professora de Finanças Públicas da Getúlio Vargas, Hélida Graziani. Professora, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia para a senhora. Até a próxima. Obrigada mais uma vez.